Boa noite, irmãos. Com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite, né? Viemos nessa noite para celebrar os feitos do Senhor no campo missionário. E é interessante, não uma coincidência, mas é interessante lembrar, pastor, que o meu primeiro contato com essa igreja foi quando ainda era no centro evangelístico, que a minha amiga Luciana, que está aqui presente nessa noite, minha amiga da faculdade, através de um convite para um evangelismo aqui, na época do pastor Otávio, me chamou para vir, e nós fizemos o evangelismo aqui, e aprove o Senhor nos unir de novo de alguma forma, né? Que bacana. Eu estou muito feliz por estar aqui de novo, feliz por poder trazer frutos do campo missionário, e feliz por poder agradecer pessoalmente tudo que a igreja tem feito por nós no campo missionário. Nós vamos compartilhar um pouco da palavra, nós vamos falar testemunhos, tem um vídeo para a gente passar também, mas eu queria, antes de tudo, agradecer. Agradecer pela fidelidade, pastor, das ofertas, fidelidade das ofertas dessa igreja, também as orações, eu acredito, e pela oportunidade de, depois de quase 10 anos, eu fui para o Níger pela primeira vez em 2014, poder estar aqui mais uma vez. É uma alegria imensa, viu? E aí, na etnia do meu esposo tem um pensamento, né? Na sua cosmovisão, existe uma frase que diz que não existe ninguém que tenha tão pouco que não tenha algo para dar. E nessa noite, em motivo de agradecimento, a gente também quer te presentear, pastor. A gente quer te dar um presente vindo da África, por favor. É simples, é singelo, mas que o Senhor possa se sentir amado por esse gesto, tá bom? O Salô é amor. Amém. Ok. Então, como o pastor já mesmo disse, né, em 2013, então, estava me preparando, em 2014, indo para a África, numa conferência no Rio de Janeiro, Deus nos deu o pastor Gilson para estar acompanhando a gente no campo missionário, e entregando tudo ao Senhor, até a minha juventude, os meus planos pessoais, enquanto eu estava servindo. 5 anos depois, o Senhor me deu meu esposo. Ele se chama Bukari Amiogo, ele é burkinabê, nascido lá em Burkina Faso, da etnia Mossi, e ele gostaria muito de poder falar um pouco mais em português. Está aprendendo bastante, mas nessa noite eu vou traduzi-lo e já quero passar a palavra para ele, amém? Vai passar o vídeo? Então, a gente vai começar pelo vídeo. Se o irmão puder colocar o vídeo para fazer um resumo do nosso ministério. Gostou, pastor? Ok. Missão é o primeiro de Deus, o próprio movimento de Deus para se comunicar e salvar o mundo. E para isso ele usa homens e mulheres em todo o mundo para sua missão. O projeto Kanuyaso é um instrumento que Deus usa em Burkina Faso para mostrar seu amor ao povo, e isso através da evangelização das crianças. O projeto Kanuyaso, por meio de programas de entretenimento e assistência social, leva alegria e esperança a centenas de crianças todos os meses, que descobrem o maior dos amores manifestado em Jesus. Em meio a um povo idólatra, Jesus, com amor, mansidão e sabedoria, está preparando uma nova geração que crescerá com seu nome. Para enfrentar os desafios da alfabetização, Kanuyaso então abriu 2 turmas para ajudar mulheres e homens a aprenderem a ler e escrever. Isso traz orgulho e consideração a esse povo, em sua maioria minimizada e rejeitada com o mesmo grupo de mulheres.
Canuiaçu, assim, iniciado a pedido das mulheres a fabricação de sabonetes que ajuda as mulheres a aprender um ofício e ter uma renda para ajudar suas famílias. E quando vemos a alegria e o orgulho, e principalmente a esperança no rosto dessas mulheres, vemos que vale a pena. Canuiaçu, então, com o estúdio Weizurton, é também a gravação, a tradução e a distribuição de Bíblia em áudio em línguas locais. Através desse programa, mais de 100 pessoas já ouviram a Bíblia pela primeira vez em sua própria língua. E isso é realmente edificante, a fim de levar o Evangelho aos povos não alcançados. Canuiaçu tem 2 células para levar as boas novas do Evangelho aos povos e torná-los discípulos de Jesus. E pela graça de Deus, em julho de 2022, batizamos 22 pessoas. O futebol é o esporte mais amado e praticado em Burkina Faso. Canuiaçu, por isso, tem uma escola de futebol há 3 anos chamada Espoir Elohim, com cerca de 87 crianças e jovens de 5 a 18 anos. Agrupados em 4 categorias, o objetivo é pregar o Evangelho para esses jovens e os levarem a Cristo. Todos os domingos à noite há células de oração onde as vidas desses jovens e suas famílias às vezes são transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por 2 anos, com jovens cristãos do país, os missionários Boukari e Thaís produziram o primeiro filme cristão rodado e dirigido em Burkina Faso, cujo lançamento oficial ocorreu em 2 de abril de 2023, onde 1.200 pessoas, a maioria das quais foram muçulmanos, assistiram e foram tocados pela mensagem da cruz. Esse filme sem fins lucrativos será lançado nas principais emissoras de televisão do país e também através da evangelização. Acreditamos que vai tocar e trazer muitas almas à salvação em Jesus Cristo. Principalmente porque esse filme tem e foi filmado em contexto africano com histórias africanas. Romanos 10, 14, 15. Como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como acreditarão naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não há quem pregue? E como haverá pregadores se não forem enviados? Graças a seu apoio, o trabalho está crescendo e temos muito desafio para cumprir a missão do Senhor. E precisamos de você. Junte-se a nós neste maravilhoso trabalho, orando, contribuindo com fundos ou juntando-se a nós no campo de Deus, pois nós amemos, porque Cristo nos amou primeiro. Amém, glória a Deus. Essa é a divisa do trabalho. O nosso projeto se chama Canuiaçu. E Canuiaçu está na língua local. Canuia significa amor eÇu significa casa. Então, casa de amor. E a divisa é nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nosso maior desejo é manifestar o amor do Senhor através de tudo que tem sido feito. Amém? A paz do Senhor a todos. Nós estamos muito alegres para ser aqui juntos com você. Amém. Eu estou aprendendo português, mas graças a Deus eu tenho um tradutor maravilhoso. Eu vou aproveitar. Amém. Amém. Nous remercions beaucoup le pasteur pour l'opportunité. Queremos agradecer muito o pastor por essa oportunidade. Et merci à toute l'Église pour ce que vous faites pour la mission du Seigneur. Obrigada a toda a igreja pelo que vocês têm feito pela missão do Senhor. Parce que la mission est d'abord de Dieu. A missão é primeiro de Deus. C'est pourquoi lui-même il est le premier missionnaire. É por isso que ele é o primeiro missionário. Et il nous invite à collaborer avec lui dans cette œuvre qui lui appartient. E ele nos convida a colaborar junto com ele nessa obra que pertence a ele. Et c'est un privilège. E é um privilégio. Et nous voyons ce que le Seigneur est en train de faire au Burkina Faso. Nós temos visto o que o Senhor tem feito em Burkina Faso. Et nous rendons grâce à Dieu parce que il y a eu une jeune fille qui a décidé de quitter le Brésil. E agradecemos a Deus porque uma jovem saiu do Brasil, decidiu sair do Brasil. En écoutant l'appel du Seigneur. Escutando o chamado do Senhor.
Et en quittant un bon travail, saindo de um bom trabalho, dans un pays qui est très beau, dentro de um país que é muito bonito, et il y a beaucoup d'eau. tem muita água, Et je remarque que partout il y a de l'eau et tout, e eu olho que em todos os lugares tem água et il y a la pluie suffisamment. e tem chuva frequentemente, Mais elle a écouté la voix du Seigneur e ela escutou a voz do Senhor. en quittant un travail au niveau de Bradesco Saindo do trabalho do Bradesco pour aller dans le désert du Sahara. para ir lá para o deserto do Saara. Là-bas, c'est vraiment difficile. Lá é realmente difícil. Le village où nous sommes, No vilarejo onde nós les estamos, femmes font des kilomètres pour aller chercher l'eau sur la tête, as mulheres caminham quilômetros para buscar água sobre a cabeça. où il fait chaud, parfois 50 degrés. E lá faz muito calor e às vezes chega a 50 graus. Et arriver au milieu d'un peuple où il y a plusieurs ethnies, plusieurs langues. E chegar no meio de um povo onde tem muitas etnias, muitas línguas. Chez nous, il y a le pays à 274 000 km². No nosso país tem 265 metros quadrados, 1000 metros quadrados. Et il y a jusqu'à 80 ethnies. E tem mais de 80 etnias. Et imaginez au milieu de tout ce changement-là, Imagina no meio de todas essas mudanças. il faut vraiment croire à l'appel du Seigneur A gente precisa acreditar no chamado do Senhor pour pouvoir rester. para conseguir continuar lá. Et elle a résisté E ela resistiu contre la culture et autres. no meio da cultura e tudo mais. Et aujourd'hui, on voit que le Seigneur est en train le travail porte des fruits. E hoje a gente está vendo que o trabalho tem trago frutos. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de mon épouse, E eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, d'avoir accepté l'appel du de Seigneur, ter aceitado esse chamado do Senhor, d'avoir cru de ter acreditado et d'avoir marché aussi avec le Seigneur jusque-là. e de ter caminhado com o Senhor até lá. Et c'est ça qui fait la beauté de la mission. E é isso que faz com que a missão seja tão linda. Et le Seigneur a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, O Senhor disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, dans la Judée, dans na la Samarie, Judéia, em Samaria, jusqu'aux extrémités de la até terre. nas extremidades da terra. Quand elle venait au Burkina, Quando ela veio em Burkina, pour elle, le Burkina, c'était les extrémités de la terre. para ela, Burkina Faso era as extremidades da terra. Et quand elle est arrivée là-bas, pour moi qui suis du Burkina, Quando ela chegou lá, eu que sou de Burkina Faso, Burkina Faso, c'était mon Jérusalem. Burkina Faso já era o meu Jerusalém. Et moi qui suis du Burkina, E eu que sou de lá, le Brésil, c'est les extrémités de la o terre. Brasil é as extremidades da terra para mim. Amen. Amém. Et le Seigneur travaille ainsi E o Senhor trabalha assim, pour que l'évangile puisse atteindre tous les peuples. para que o evangelho possa chegar em todos os povos. Elle est partie au Burkina. Ela foi a Burkina, Le Seigneur aussi a besoin de des personnes ici au Brésil mas o Senhor também precisa de pessoas aqui no Brasil, pour que son œuvre avance. para que a sua obra consiga avançar. Je connais vraiment la valeur du salut Eu conheço o valor da salvação. parce que j'étais d'une famille Eu musulmane. era de uma família muçulmana. Avant d'aller dans la parole, je vais donner mon témoignage rapidement. Eu vou dar um testemunho bem rápido antes de entrar na palavra. Et dans notre famille, nous sommes 6 garçons et une fille. Na nossa família, On avait une fille. na nossa família nós somos 6 homens e tínhamos uma menina. Et notre famille était musulmane. E nossa família era muçulmana. Et dans la famille, comme j'étais l'aîné, E como eu era o primeiro da família, je devais apprendre le Coran eu tinha que aprender o Alcorão et pouvoir enseigner les petits frères. e ensinar os meus irmãos mais novos. Et un jour, ma petite sœur est revenue de la maison. E um dia a minha irmã, que é mais nova, chegou em casa. Elle n'avait que 14 ans. Ela tinha mais ou menos 14 anos. Et elle commence à chanter « Jésus est mon ami de tous les jours ». E ela começava a cantar assim: Jesus é meu amigo de todos os dias. Et nous, on la frappait pour se taire. E a gente batia nela para ela poder ficar quieta. Et quand elle rentre dans la maison, E quando ela entrava no quarto on dela, voit qu'elle chante dans la gorge. a gente ouvia ela cantar na garganta.
C'est comme si elle avait reçu un trésor qu'elle voulait partager obligatoirement. Era como se ela tivesse recebido um tesouro e ela queria muito compartilhar esse tesouro. Et jusqu'à souvent, elle dit, grand frère, Jésus t'aime. E às vezes ela falava para mim, irmão mais velho, Jesus te ama. J'ai dit, si tu ne t'étais pas, je vais te frapper. E eu falava com ela bem bravo, se você não ficar quieto, eu vou te bater. Et j'ai dit, nous sommes musulmans. E eu falava, nós somos muçulmanos aqui. Jésus ne peut pas nous aimer. Jesus não pode nos amar. Nous n'avons rien avec lui. Nós não temos nada com ele. Et elle continuait E ela continuava. jusqu'à ce qu'un jour, j'ai eu un rêve. Até que um dia eu tive um sonho. Dans ce rêve, on était dans une salle noire grande. Nesse sonho eu estava numa sala escura, muito grande. Et c'était tellement sombre qu'on ne pouvait même pas voir la personne qui était à côté de toi. E era tão escuro que a gente não podia ver as pessoas que estavam do nosso lado. Et dans la salle, quelqu'un a dit que Jésus va venir ici. Na sala alguém falava assim, Jesus vai vir aqui. Et on était en train de dire, nous sommes musulmans, Jésus va venir faire quoi ici, de toutes les E eu façons. pensava, nós somos muçulmanos, Jesus vai fazer o que aqui? De toutes les façons, les chrétiens disent qu'il va venir depuis longtemps, il vient E pas aí et tout. cristãos falam que Jesus vai vir e tudo mais. Et dans un moment, on a vu une porte qui est apparue dans le vide E no momento do sonho eu vi uma porta que apareceu. et une lumière était en train de rentrer dans la salle E uma luz entrou naquela sala. et il y avait quelqu'un au milieu de la lumière. E uma pessoa estava no meio daquela luz. Et la lumière était tellement forte E a luz era tão forte qu'on était obligé de baisser la que tête. eu era obrigado a baixar minha cabeça. Et j'ai senti qu'il arrivait à mon niveau Eu senti que ele chegou próximo de mim, et a mis la main sur mon épaule. colocou a mão no meu ombro. Et en ce moment, j'ai senti une grande paix. E nesse momento eu senti uma paz muito grande. C'est pourquoi je dis toujours, É por isso que eu falo sempre, ça vaut la peine d'aller au ciel. vale a pena de ir para o céu, hein? Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas ressenti cette paix-là encore. Até hoje eu não senti uma paz igual àquela que eu senti no sonho. Tão forte era. Ça vaut la peine d'aller au ciel pour vivre ça éternellement. Vale a pena ir para o céu para viver isso eternamente. Aleluia. Et chaque fois que les choses sont difficiles chez moi, E cada vez que as coisas estão difíceis, je pense à ces moments-là. eu penso nesse momento que ele colocou a mão Et aqui. je me dis, il est au contrôle. E eu fico falando para mim, ele está no controle. Amen. Amém. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez cherché, Ele falou, não foram vocês que me escolheram, c'est moi qui vous ai foram cherché, eu que trouvé escolhi vocês. et qui vous ai établi afin que vous portiez des fruits. E vos estabeleci para que vocês portem frutos. Je me vois dans cette position. E eu vejo nessa situação. Et après, j'ai eu d'autres rêves. Eu tive outros sonhos. Et un jour, ma soeur ne se sentait pas bien. E um dia a minha irmã ela não se sentia muito bem. Et je devais aller payer des médicaments. Eu tinha pour que elle. comprar medicamentos para ela. Et quand je suis rentré dans la chambre, j'ai dit, comment tu te sens? Elle dit, je me sens bien. E quando eu cheguei no quarto, eu perguntei para ela como que você se sente. Et elle dit, ça va mieux. Ela falou para mim, tá Elle dit, melhorando. viens t'asseoir, je vais mettre ma tête sur ton épaule. Vem, meu irmão, senta aqui comigo, eu quero colocar minha cabeça no seu ombro. J'ai dit, non, je dois aller payer des médicaments. E eu falei, não, eu tenho que sair para comprar Donc, medicamentos. elle dit, viens, on va prier. Aí ela falou assim, não, vem aqui, a gente vai orar. Et comme j'avais eu des rêves avant, E como eu tinha tido alguns sonhos antes, Dieu a brisé mon orgueil. Deus estava quebrando meu orgulho. Et en ce moment, j'ai eu l'humilité de m'asseoir Então, pour nesse essayer de momento, prier. eu tive a humildade De m'asseoir pour prier. para sentar e orar com Et ela. après, je suis parti. E depois eu saí. C'est ce jour qu'elle est décédée. E nesse mesmo dia, ela veio a falecer. Ça a été un grand choc pour nous. Foi um choque para mim. Et je savais aussi que ce n'était pas un hasard. Eu sabia que isso não era por acaso. Elle avait un objectif, elle avait une mission. Ela tinha uma missão. Et la mission était accomplie. E a missão foi cumprida. Et après, j'ai eu des problèmes avec la famille. Depois eu tive alguns problemas com a minha família. Et on m'a chassé. Me expulsaram de casa. Et le Seigneur m'a promis de me donner une famille. Mas o Senhor me prometeu me dar uma família. Et j'ai été au Burkina, Eu tive em au Burkina, Togo, no au Togo, Bénin, no dans les Benin, autres pays. em outros Et au países. Brésil, ici, je E aqui no suis. Brasil eu estou agora. Je vois cette merveilleuse famille que E eu- le Seigneur m'a promis. E eu estou vendo essa maravilhosa família que o Senhor me prometeu. Amen. Amém. Et elle est très belle, Ela é muito bonita, essa família. mais elle doit grandir encore. Mas ela precisa crescer mais. Amen. Amém.
Notre Seigneur, il est bon. O Senhor, Ele é bom. Et aujourd'hui, elle était la seule fille de la famille. Ela era a única filha da família. Et aujourd'hui, j'ai 3 frères qui sont baptisés. Hoje eu já tenho 3 irmãos que são batizados. Et j'ai un autre encore qui a accepté le Seigneur. E eu tenho um que já aceitou Jesus. Amen. Et le Seigneur utilise notre ministère E o Senhor tem utilizado o nosso pour ministério sauver des âmes. para salvar pessoas. Et je dis toujours à ma maman, E eu falo sempre para minha mãe. je dis chaque fois que quelqu'un accepte le Seigneur Cada vez que alguém aceita Jesus à travers le ministère, através do ministério, j'imagine toujours eu imagino sempre Jésus au ciel. Jesus no céu, Il appelle ma petite sœur chamando minha irmã mais nova et il montre les fruits. e mostrando os frutos dela. Amen. Amém. Et c'est beau. E isso é bonito. Alléluia. Aleluia. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Vamos ler a palavra de Deus. Et nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, à partir du chapitre 24 no capítulo 24, au verset 14. no versículo 14. Pendant qu'on cherche, je lis la parole. Então eu vou ler a palavra. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Amen. Amém. Je vais prier pour la Eu parole. vou orar pela palavra. Père, nous te disons merci pour ta parole, que tu vas libérer sur la vie de ton peuple ce soir, afin de pouvoir vraiment l'édifier, le fortifier, afin de pouvoir l'exaucer, Seigneur, et que, Seigneur, cette parole soit une force qui va accompagner, Seigneur, ton peuple, Seigneur, dans l'accomplissement de ta mission. Nous sommes là, Seigneur, comme des instruments humbles entre tes mains. Nous croisons, Seigneur, les doigts, Seigneur, à ce moment, et nous croyons que tu vas agir, Seigneur. Seigneur, nous te prions que la chair diminue en ce moment et que toi, ton esprit, prenne la première place, que tu prennes le contrôle de l'atmosphère, des cœurs, afin que, Seigneur, toi, tu sois glorifié. Merci, Seigneur, pour tout, au nom de Jésus. Amen. Que ça soit. Podemos nos assentar? Amen. Amém. J'aime la parole de Dieu. Eu amo a palavra de Deus. Un jour, on prêchait dans un pays voisin. Dia eu estava pregando num país vizinho. Et il y a des jeunes qui m'ont dit, E alguns jovens falaram assim para mim: ils disent, tu n'as pas honte de venir nous parler d'un Dieu étranger? Você não tem vergonha de vir nos falar de um Deus estrangeiro Et utiliser un livre de e colonisation, utilizar um livro de colonização? parce que là, en Afrique, il y a beaucoup de gens qui ont cette pensée-là. Na África tem muitas pessoas que têm esse pensamento. Je dis, ce n'est pas correct. Eu falei, esse não é um pensamento correto. La Bible n'est pas un livre de A colonisation, Bíblia não é um livro de colonização. parce que la Bible reconnaît A Bíblia que reconhece celui qui a écrit les 5 premiers livres, que aquele que escreveu os 5 primeiros livros, il est né, il a grandi, ele nasceu e cresceu et il a appris à lire et à écrire en Afrique. e aprendeu a ler e a escrever na África. La Bible reconnaît que celui qui a aidé Jésus à porter la croix, A Bíblia reconhece que aquele que ajudou Jesus a caminhar com a cruz, Simon de Cyrène, Simão de Cirene, il est de la Libye, Libye actuelle. ele é da Líbia. Et c'était un Africain, il était de l'Afrique. Da Líbia, um país da África. Je dis, la Bible reconnaît A Bíblia qu'il reconhece y a eu un moment dans l'histoire, que houve um momento na história l'Afrique a été la plus grande puissance que mondiale. a África já foi a grande potência mundial. Jusqu'à il a sauvé le peuple de Dieu de la famine. E passou por um momento em que o povo de Deus foi salvo da fome em um país da África. Je dis, la Bible reconnaît que Abraham est venu en Afrique. A Bíblia reconhece que Abraão esteve na África. La Bible reconnaît que Jésus est venu en Afrique. A Bíblia reconhece que Jesus esteve num país da África. Et la Bible reconnaît également E a Bíblia reconhece também celui qui a le premier Africain à être que évangélisé, o primeiro africano a ser evangelizado, l'eunuque éthiopien, o eunuco etíope,
C'est Dieu qui a envoyé Philippe dans le désert Foi pour Deus- le prêcher l'évangile. Foi Deus que enviou Filipe no deserto para poder pregar o evangelho Je para dis ele. donc, la Bible n'est pas un livre de colonisation. A Bíblia não é um livro de colonização. Nous devons bien la lire et la Nós comprendre. devemos ler e compreender o que está escrito nela. Si nous lisons et nous comprenons, Se a gente ler e compreender, nous allons voir à quel point nous sommes importants aux yeux de Dieu. nós vamos compreender a que ponto nós somos importantes aos olhos de Deus. Je dis, Jésus il n'est pas un Dieu de colonisateur. Eu sempre falo que Jesus não é um Deus colonizador. Il n'est pas noir, il n'est pas blanc, Ele não é negro, ele não é branco, il est Dieu. ele é Deus. Amen. Amém. Il est Dieu des blancs, Deus de brancos, il est Dieu des noirs Deus de negros et il aime tout le monde de la e même ama todos da manière. mesma forma. Amém. Alléluia. C'est merveilleux lorsque nous lisons les évangiles. É maravilhoso ler os evangelhos. Matthieu, il a tenté de l'expliquer. E Mateus tenta explicar. Matthieu a dit il est le Messie promis à Israël. Fala que Jesus era o Messias prometido de Israel. Et lorsque nous voyons tous les autres, E quando a gente vê todos os outros chacun a evangelhos, essayé d'expliquer cada um tentou explicar avec les témoignages. com seus testemunhos. Et Jean João a dit déjà, começou falando. il était la parole. Ele era a palavra. La parole était avec Dieu. A palavra estava com Deus. La parole était Dieu. A palavra era Deus. Amen. Amém. Et Jean nous fait savoir qu'il y a eu un moment, João nos faz entender que teve um momento il était au milieu de nous. em que ele esteve no meio de nós. Moïse a voulu l'expliquer, de demander un nom pour l'expliquer. Moisés tentou buscar um nome para explicar quem era Deus. Devant le buisson qui ne s'enflammait pas. Na frente da sarça ardente. Il a fait savoir à Moïse qu'on ne peut pas l'expliquer. Mas Deus fez Moisés compreender que ele não é alguém fácil de se explicar assim. Lui, il se révèle. Ele se revela. Moïse voulait le voir. Moisés queria vê-lo. Il dit, on ne peut pas me voir et vivre. E Moisés entendeu que não podia vê-lo e continuar vivo. La Bible dit qu'il habite une lumière inaccessible. A Bíblia fala que ele habita em um lugar de luz inacessível. Mais Jean nous fait savoir, Mas João nos fez entender il est venu ici, que ele veio no meio de nós. le Dieu Tout-Puissant, O Deus Todo-Poderoso. il est devenu Emmanuel. Ele se tornou o Deus Emanuel. Au milieu de nous. Deus conosco. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait, Ele se despojou de tudo que ele tinha. de la semence de la femme. Da semente da mulher, Il est venu sur terre. ele veio na terra. Un jour, nous avions un rendez-vous. Um dia eu tinha uma reunião. Et avant de pouvoir avoir un terrain dans le village, Orando para conseguir um lugar no vilarejo. les gens qui devaient faciliter, ils ont dit, OK, si vous arrivez devant le chef, E conversei com algumas pessoas que poderiam facilitar a nossa entrada ali. E aí uma pessoa falou para mim assim: se você chegar na frente do chefe do vilarejo, il faut dire que Jésus, c'est un prophète. fale somente que Jesus é um profeta. Comme ça, ils vont nous donner le terrain. Assim eles vão te dar um espaço para trabalhar. On a lá. dit, OK, allons-y. Aí algumas pessoas falaram: ok, vamos lá. Quand on est arrivé, Quando a gente chegou lá, les gens ont parlé. algumas pessoas falaram, conversaram. Quand c'est arrivé à mon tour, Quando chegou na minha vez, j'ai dit, chef, eu falei: chefe, je vous respecte beaucoup, eu te respeito muito. je vous aime beaucoup, Eu amo muito vocês que mais je ne estão vais pas aqui. vous mentir. Mas eu não posso mentir. Il n'est pas un prophète. Jesus não era só um Il est profeta. plus qu'un prophète. Ele era muito mais que um profeta. Il est Dieu. Ele é Deus. Un prophète ne peut pas résoudre votre problème. Um profeta não pode resolver o Si problema de nous amenons un vocês. prophète, il ne va pas résoudre votre problème. Se a gente trazer um profeta aqui, ele não vai resolver o problema de vocês. Votre problème a besoin d'une intervention divine. O problema de vocês precisa de uma intervenção divina. Il est Dieu. Ele é Deus. Amen. Amém. Et ici, Jésus était assis. E aqui, nessa À partir du passagem, verset 14, Jésus était assis sur le mont des Oliviers. a partir desse versículo 14, Jesus estava ali sentado no Monte das Oliveiras, En face de Jérusalem. na frente de Jerusalém. Et les disciples sont venus le voir. Os discípulos vieram vê-lo Et ils lui ont posé une e question começaram a fazer questões para ele. par rapport à la Perguntas. fin des temps Eram perguntas sobre o fim dos et tempos par rapport à son avènement. e sobre a sua vinda. Et Jésus qui commence à les parler. E aí Jesus começa a falar com Il ele. commence d'abord dans les versets précédents.
Ele começa ali naqueles versículos à les anteriores. expliquer les choses qui allaient venir à la fin du monde, Começa a explicar coisas que viriam, les difficultés qui futuro. viendront, dificuldades que viriam, les guerres qui seront là, guerras que les viriam, nations qui se lèveront contre d'autres, nações que se levantariam contra nações, les tremblements de terre, les phénomènes naturels, terremotos, fenômenos naturais, des chrétiens qui seront haïs à cause de son nom. cristãos que seriam odiados por causa do seu nome. Certains seront fatigués et ils vont abandonner la foi. Alguns que estariam tão sobrecarregados que poderiam até abandonar sua fé. Et des gens qui iront en prison à cause de leur E foi. pessoas que seriam até enviadas a prisões por causa da sua On fé. se moquera des gens à cause du nom de Jésus. As pessoas seriam zombadas por causa do nome de Jesus. Il a commencé à leur dire tout cela. E Jesus começou a conversar com seus discípulos sobre isso. Et j'imagine les disciples assis E eu devant, imagino os discípulos sentados ali de frente, devant le maître na frente do mestre, pour l'écouter. escutando ele. Et sur la montagne, Sobre aquela montanha, ils s'asseyent au sol eu imagino sentados ao solo pour écouter le maître. para escutar o Senhor. Parfois, nous avons besoin de ça. Às vezes a gente precisa disso. On s'assied au sol. Nós precisamos nos sentar, Oublions nos titres. esquecer os nossos títulos, Oublions nos difficultés. esquecer nossas dificuldades Et écouter le Père. e somente escutar o nosso Pai. Amen. C'est vrai que nous avons des difficultés. É verdade que nós estamos enfrentando dificuldades. C'est vrai que nous traversons des moments compliqués. É verdade que existem momentos complicados que cada um de nós vivemos. Mais il faut des moments Mas é importante termos momentos où on s'assoit para se sentar et qu'on l'écoute. e escutar o Senhor. Même dans nos prières. Às vezes na nossa oração Parfois, c'est mesmo. nous qui parlons. Às vezes é só a gente que On fala. prie, on parle. Oramos, falando. Et on dit au nom de Jésus, Aí a gente Amen. fala, em nome de Jesus, amém. Et on se lève, on s'en va. E aí a gente levanta e vai embora. Mais c'est nous qui avons parlé. Mas só a gente falou. Lui, il a dit quoi? O que ele falou? Un jour, nous devions aller prêcher l'évangile dans un village. Um dia eu tinha que pregar o evangelho num vilarejo. C'était un village où il y avait des terroristes. Era um vilarejo que tinha muitos conflitos. Et le matin, De manhã eu me levantei, je me suis levé, je me suis assis pour méditer la parole. eu sentei para começar a ler a palavra Et j'entends le Seigneur qui me parle dans l'oreille, comme s'il me parlait dans le cœur. e eu escuto o Senhor como se ele estivesse falando bem próximo do meu ouvido. Mon fils, Meu filho, comment tu te sens? como você está se sentindo? Et ça me touche beaucoup. E isso me tocou profundamente. Il me dit, comment tu te sens? Parce Eu ouvi que o Senhor me falar como você se sente. c'est comme s'il veut me faire comprendre qu'il s'occupe de mes émotions. Era como se ele estivesse me fazendo entender que ele se preocupa com as minhas emoções. Il dit, mon fils, comment tu te sens? Eu- J'ai dit, papa, j'ai peur. Quando eu ouvi ele falar, meu filho, como você se sente? Eu disse para o Senhor, Pai, eu tenho medo. Parce que là où on doit aller, c'est Porque onde eu dangereux. tenho que ir é perigoso. Et s'il y a des jeunes qui travaillent avec nous, E tem outros jovens que estão trabalhando et s'il les conosco. arrive quelque chose, Se acontecer alguma coisa com eles, comment je vais faire? como que eu vou fazer? Parce qu'on ne les paye pas. O trabalho deles é voluntário. Et qu'est-ce que je vais dire à leur O famille? que eu vou falar para a família deles? Et j'entends le Seigneur qui murmure dans mon cœur. E eu ouço o Senhor falar comigo, no meu coração. Allons-y ensemble. Vamos juntos. Amen. Amém. Nous ne sommes pas seuls. Nós não estamos sós. Et c'est le thème du message que le Seigneur veut nous faire passer ce soir. E esse é o tema da mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração nessa Nous ne noite. sommes pas seuls. Nós não estamos sós. Il est avec nous. Ele está conosco. C'est vrai que les temps sont difficiles, É verdade que os tempos estão difíceis. mais nous sommes le peuple qu'il a choisi pour ces moments. Mas nós somos o povo que ele escolheu para esse tempo. Amen. Amém. Comme il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi. Como ele mesmo disse, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Je vous ai choisi pour ces moments-là. Eu escolhi vocês para esse tempo agora. Nous sommes à la fin des temps. Nós estamos no fim dos tempos. Et il y a un peuple pour la fin des temps. E existe um povo para esse fim dos tempos. Et le Seigneur veut réveiller son peuple ce soir.
E o Senhor quer acordar, despertar o seu povo nessa noite. Si tu es là, c'est maintenant. Se você está aqui agora, Si le Seigneur t'a conduit, t'a fait traverser par tous ces moments se o Senhor te conduziu até aqui, fez você passar por todos esses momentos pour arriver là aujourd'hui, para chegar aqui nesse tempo, c'est que tu es celui qu'il faut pour ces moments. é porque é você que precisa trabalhar nesse tempo. Amen. Le Seigneur a expliqué tout ce qui allait arriver de manière difficile. O Senhor explicou tudo o que ia acontecer para os seus discípulos e era tudo muito difícil. Mais il a dit, Mas ele falou au assim, milieu de tout cela, no meio de tudo au isso, milieu des guerres, no meio de guerras, au milieu des difficultés, no meio de au dificuldades, milieu des rejets, no meio da rejeição, au milieu des trahisons, no meio de traições, au milieu des complots contre l'Église, no meio de complô contra a igreja. cette bonne nouvelle de l'Évangile Essa boa nova do Evangelho sera prêchée dans le monde entier. será pregado no mundo inteiro. Amen. Amém. Ça veut dire que le diable se lèvera. Isso quer dizer que o diabo vai se Le monde levantar. des ténèbres va se déchaîner. O mundo das trevas ele vai avançar. Mais rien ne pourra empêcher cette bonne nouvelle de l'Évangile Mas nada pode impedir a boa nova do d'être prêchée Evangelho dans le monde entier. de ser pregado no mundo inteiro. Parce qu'il a toujours un peuple. Porque ele tem sempre um povo. Il y a toujours des enfants de Dieu Existe sempre um povo que é chamado Filho de Deus. qui n'ont pas honte du nom de Jésus, Que não tem vergonha do nome de Jesus. qui veulent prêcher Jésus Que vai pregar sobre Jesus. malgré les vents, Mesmo no meio malgré de les ventos. tempêtes. Mesmo no meio de tempestades. Nous sommes là maintenant. Nós estamos aqui Nous nesse devons tempo. prêcher l'Évangile. E devemos pregar o Evangelho. Amen. Amém. Le diable se lèvera. O diabo vai se Les levantar. difficultés du monde As dificuldades do mundo ne sont pas plus grandes que notre Seigneur. não são maiores do que o nosso Senhor. Amen. Amém. Dans Matthieu 28, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Em Mateus 28, ele disse: todo o poder foi me dado, Dans le ciel et sur la no terre. céu e na terra. Vous allez-y, Vocês vão, faites des disciples façam et les discípulos, baptisant batizam au nom du eles, Père, du Fils, du Saint-Esprit. em nome do Pai, do Filho e do Et il Espírito dit, Santo. moi-même, je serai avec vous. E ele disse: eu estarei convosco. C'est un message très encourageant. Essa é uma mensagem muito encorajadora. Un jour, je parlais avec des jeunes. Um dia eu falava com Ici alguns au jovens Brasil. aqui no Je Brasil. dis, quelle est votre plus grande difficulté par rapport à l'évangile ici? Eu falei: qual que é a maior dificuldade de vocês aqui no Brasil? Il dit, quand eux, ils prêchent, les gens se moquent d'eux. E eles falaram para mim: quando eu falo de Jesus, as pessoas me... se moqueiam. As pessoas zombam de mim. Et aussi, ils ne vous écoutent pas. E as pessoas não nos escutam muito. Je dis ça seulement. Eu falei: é isso só mesmo? Je sais que c'est difficile. Eu falei: eu Ce sei que n'est isso pas é difícil. acceptable. Isso não é uma coisa para se aceitar. Mais chez moi, les gens meurent pour leur foi. Mas no meu país, as pessoas morrem por causa da sua Il y a des fé. gens qui vont en prison parce qu'ils sont chrétiens. Tem pessoas que vão à prisão por causa da sua fé, porque eles são cristãos. Il y a des gens qui sont en plein culte, les terroristes viennent, ils tuent tout le monde. Já aconteceu no meu país de pessoas em pleno culto, adorando, e terroristas vieram e mataram todas as pessoas do culto. Et 2 mois après, cette église est remplie de nouveaux. E 2 meses após, pessoas começaram a se reunir enquanto igreja de novo. Le peuple n'a rien économiquement. O povo não tem nada economicamente. Tout est difficile. Tudo é difícil. Mais dans la mort, devant la mort, Mas na frente da morte, ils résistent, eles resistem. ils persévèrent. Eles perseveram. Mais ici, nous avons là, il y a la liberté Mas aqui vocês têm uma certa liberdade pour prêcher. para pregar. On ne met pas quelqu'un en prison parce qu'il est chrétien. Não se colocam pessoas em prisão porque eles são cristãos. Ici, il y a toutes les preuves de l'amour de Dieu au Brésil. Aqui Ici. eu vejo tantas provas do amor de Deus por vocês aqui no Brasil. J'ai été choqué quand j'ai appris qu'on utilise de l'eau potable dans les toilettes. Eu tive um choque a primeira vez quando eu vi que pessoas usam água limpa, cristalina, para dar descarga no banheiro. Chez nous, il y a certains villages où les gens vont chercher de l'eau très loin et ce n'est pas potable, c'est de l'eau de puits.
Em muitos vilarejos, as pessoas vão muito longe para buscar água e a água ainda não é potável, a água ainda não é branca, limpa, né? Il y a la plage partout ici. Tem praias em todos os lugares aqui. Chez nous, il n'y en a pas. No nosso país não tem. Il y a 3 saisons de pluie seulement. Só tem 3 meses de chuva somente. Et cette année, nous avons déjà perdu 1 mois sans pluie. E esse ano a gente perdeu 1 mês sem chuva. C'est plus difficile ailleurs. É bem difícil lá fora. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Mas eu quero encorajar vocês nessa noite. Tu es un privilégié. Você é um privilegiado. Amen. Amém. Le Seigneur a manifesté tellement d'amour pour le peuple ici. O Senhor manifestou tanto amor para o povo daqui. Même si c'est vrai que l'évangile est combattu d'une certaine manière. Mesmo se é verdade que o evangelho aqui tem sido combatido de uma maneira. Parce que c'est la fin. Mas Nous sommes vers la fin. isso acontece porque a gente está no fim, nós estamos no fim. Et le Seigneur ne nous a pas caché ça. E o Senhor não escondeu isso de nós. Tout ce qui se passe aujourd'hui, Tudo o que está acontecendo ce n'est hoje pas une surprise pour l'église de Jésus. não é uma surpresa para a igreja de Cristo. Le Seigneur nous a déjà dit que le monde sera malade. O Senhor já tinha nos dito que o mundo seria dessa forma. Et nous savons déjà. Nós sabemos disso. C'est pourquoi il a dit que nous sommes le sel et la lumière. É por isso que ele nos chamou de sal e luz. Quand il disait cela, Quando ele falava isso, c'était pour une responsabilité. era para nos chamar uma responsabilidade. D'être le sel dans un monde qui est détérioré comme actuellement. Ser sal no mundo que está se deteriorando como hoje. Et d'être la lumière dans un monde qui marche dans les ténèbres. E ser luz em um mundo que caminha no meio das trevas. Nous qui sommes là présentement, on n'a pas seulement venu par hasard vers lui. Nós que estamos aqui hoje, não foi por acaso que a gente encontrou com ele. Comme les disciples. Como aconteceu também com os discípulos. Il t'a choisi, il t'a Ele choisi, escolheu il t'a você, choisi, ele il t'a escolheu choisi, você. il m'a choisi Ele escolheu você e ele me pour être escolheu. la réponse aujourd'hui. Para ser a resposta hoje. Les problèmes du monde sont trop grands. É verdade, os problemas do mundo são muito grandes. Que pour être résolus avec l'intelligence humaine. São muito grandes, mas para ser resolvido com a inteligência humana Ou la sagesse humaine. ou a inteligência humana Ce n'est pas possible. ou a sabedoria humana, isso não é possível. Les problèmes du monde nécessitent une intervention divine. Os problemas do mundo necessitam de uma intervenção divina. Et nous sommes la représentation de Dieu sur la terre. E nós somos a representação de Deus na Terra. Nous ne devons pas nous cacher. Não podemos nos esconder. Nous devons nous révéler. Devemos nos revelar. Il y aura les difficultés. As dificuldades vão vir. Mais comme ma petite sœur, Mas como a minha irmã mais nova, elle n'avait pas de verset biblique à me donner. ela não tinha muitos versículos bíblicos para me falar. Elle disait seulement Jésus t'aime. Ela só dizia, Jesus te ama. Et elle avait une chanson. E ela tinha uma canção. Mais ce qui est un peu intéressant, Mas o que é interessante, c'est que plus elle donnait le peu qu'elle avait, que o pouco que ela, quanto mais ela dava o pouco que ela tinha, Jésus était en train de travailler dans mon cœur. Jesus ia trabalhando no meu coração. Elle n'avait pas grand-chose, elle n'avait pas une grande prédication. Ela não tinha muita coisa, ela não tinha um grande sermão. Elle donnait les 5 pains et les 2 poissons qu'elle avait. Era como se ela estivesse dando os 5 pães e 2 peixes que ela tinha. Et celui qui multiplie les 5 pains, E quem multiplica esses pães? le multiplicateur multipliera. E esse multiplicador que é Deus vai multiplicar. Il va multiplier. Ele vai Et multiplicar. il a multiplié dans ma vie, Ele multiplicou na minha vida. dans le silence, No silêncio dele. dans les rêves. Nos sonhos que ele me deu. Et aujourd'hui, je suis devant vous pour parler de la mission. E hoje eu estou aqui na frente de vocês para falar sobre a missão. Sachant qu'on n'est pas seul, Saibam, vocês não estão sós. même si les gens refusent d'écouter. Mesmo se as pessoas não estão querendo escutar, On prie pour eux, nós oramos por eles on reprend encore. e nós continuamos. Ils ne veulent pas écouter, Eles não querem on prie escutar. pour eux, Nós oramos on por recommence. eles e nós recomeçamos. Parce que ce n'est pas nous qui convaincons Não quelqu'un. somos nós que vamos convencer. C'est lui qui convainc É les Ele gens. quem vai convencer. Ce n'est pas notre mission, Não é só a nossa missão, c'est sa mission. a missão é de Deus. Amen. Amém. Il sait que nous sommes capables. Ele sabe do que nós somos capazes.
Et nous étions allés pour prêcher dans un village. E nós estávamos indo para um vilarejo pregar. Et quand on est arrivé, Quando a gente chegou il y a lá, un monsieur qui est sorti me voir. um homem veio conversar comigo. Il dit, E ele falou assim: ne vous fatiguez pas, não se canse, parce que maintenant nos esprits sont forts. Ici, Porque- nos esprits sont forts. os nossos espíritos daqui, eles são fortes. Et il y a d'autres qui sont revenus en plus. E outros estão a caminho daqui. Souvent, c'est des défis qu'ils lancent comme ça dans les évangélisations. Às vezes são desafios assim que eles veem quando a gente vai evangelizar. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Eu falei, não tem problema. Je vous respecte, Eu respeito. mais je ne sais pas comment sont vos esprits. Eu não conheço os seus espíritos, Mais je sais que celui qui m'a envoyé mas eu ici, sei que aquele que me enviou aqui, il est le roi des rois. ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Ele é o Senhores. Senhor dos Senhores. Il est le nom devant lequel tout genou fléchit. Ele é o nome na frente de quem todo joelho vai se dobrar um dia. Nous avons prêché un samedi Nós pregamos no sábado, et un dimanche aussi. no domingo também. Après, on est parti. E depois nós fomos Il y embora. a 15 jeunes qui ont accepté le Seigneur. Alguns jovens aceitaram o Senhor. Et une semaine après, E uma semana depois, on m'a appelé. me chamaram Ils ont d'abord dit qu'il y a eu une réunion dans le village. e me falaram assim, teve uma reunião no vilarejo. Ils ont appelé les jeunes. Chamaram os jovens Et le responsable de fétiche, il a dit, e o responsável dos feiticeiros disse assim, quelque chose s'est passé ici. alguma coisa aconteceu aqui. Parce qu'à travers les initiations, ils ont une liste spirituelle de tous les villageois. Lá acontece um processo chamado iniciação. E quando todas as pessoas que participam desse processo de iniciação têm o seu nome numa lista. Et ils disent que c'est une liste E spirituelle. eles falam que essa lista é uma lista espiritual. Et c'est pourquoi parfois vous allez trouver tout un village possédé. E é por isso que às vezes você chega num lugar e pode ver todo um vilarejo possesso. Vous voyez des familles où tout le monde meurt de la même maladie. Às vezes, toda uma família que morre por um mesmo problema de saúde. Ou des familles meurent au même âge. Ou com a mesma idade, chega em certa idade e as pessoas morrem. Où tout le monde meurt d'accident. Ou morrem de acidente. C'est à cause de ces genres É por causa de desse liens. tipo de ligação que eles fazem. Parce qu'à partir du moment où le nom est sur la liste, A ils partir ont do momento autorité sur que o toi. nome da pessoa está nessa lista, eles têm uma autoridade espiritual sobre Et ela. le monsieur dit E esse homem falou assim, que dans la nuit de samedi, na noite de sábado, lui, il a vu des noms qui ont disparu sur la liste. ele viu que alguns nomes desapareceram daquela lista. Donc, ils ont appelé les jeunes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Então eles chamaram os jovens para saber o que aconteceu. Et les jeunes ont dit, nous ne savons pas. E o jovem falou assim, eu não sei. Nous, ce que nous savons, les missionnaires, ils ont prêché. Tudo que eu sei é que os missionários vieram e pregaram. Nous avons aimé, nous avons donné notre vie à Jésus. Nós amamos, nós damos a nossa vida a Jesus, Mais le reste, ce qui s'est passé, on ne sait pas. mas o resto que aconteceu eu não sei Ils explicar. disent d'appeler le missionnaire. Falaram para chamar o Quand missionário. je suis arrivé, on m'a E expliqué. quando eu cheguei, me explicaram tudo Je dis, isso. c'est simple. E eu falei, é simples. La Bible dit, A Bíblia fala quand tu acceptes que Jésus, quando você aceita Jesus, il écrit ton nom sur le livre de vie. ele escreve o seu nome no livro da vida. Et avant d'écrire le nom sur le livre de vie, Mas antes de escrever o seu nome no livro da vida, il va l'effacer sur les autres livres. ele vai apagar sobre o seu nome de outros livros. Amen. Amém. Amen. Glória a Deus. C'est lui seul qui a autorité pour faire cela. Só ele tem autoridade para fazer isso. Nous, on est seulement allés prêcher. Nós fomos lá e fomos pregar. Nous ne savions pas qu'il y avait une liste spirituelle quelque part. A gente nem sabia que tinha uma lista espiritual em algum Mais ce jour, lugar. j'ai su qu'il y a une liste spirituelle Mas nesse dia eu aprendi que tinha. et que c'est Jésus seul qui a E l'autorité que só Jesus tem a autoridade d'effacer des noms sur n'importe quelle liste de apagar nomes de qualquer outra lista que et tiver. d'écrire les noms sur le livre de vie. E escrever o nome no livro da vida. Amen. Amém. À travers l'évangélisation, ces jeunes ont été sauvés. Através da evangelização, esses jovens foram salvos. Souvent, nous devons seulement obéir. Às vezes, a gente só precisa obedecer. Et tout ce qui va se passer, on n'est pas obligé de savoir. E o que vai acontecer depois, nós nem sabemos. Nós não somos obrigados a saber. Mais nous savons que Dieu est suffisamment puissant pour sauver les vies. Mas sabemos que Deus é suficientemente poderoso para fazer. Je Obrigada. crois en la puissance de notre Seigneur, Eu creio no poder do nosso à la Senhor. puissance de l'amour. Eu creio no poder desse amor.
Nous étions attaqués comme ça dans une partie. Fomos atacados assim. Et quand on est arrivé, ils ont dit, on va vous donner la place dans les lieux où il y a les fétiches. Quando a gente chegou num vilarejo, falaram para a gente assim, nós vamos te dar aquele lugar para vocês fazerem a evangelização. E era um lugar que costumemente eles utilizavam para fazer feitiços. Généralement, c'est pour vous mettre là-bas comme ça, les esprits vont vous attaquer. Geralmente eles fazem isso como forma de colocar esse lugar à disposição e imaginam que os espíritos deles vão nos atacar. Et comme ça, vous n'allez plus revenir dans le village. E aí, atacando, as pessoas a gente não voltaria lá naquele lugar de novo. Je dis toujours aux jeunes, E eu falo sempre para os jovens, soyons sincères avec le Seigneur. sejam sinceros com o Senhor. Lorsque nous sommes sincères avec lui Quando nós somos sinceros com Ele et que nous sommes dans sa volonté, e que a gente está dentro da sua vontade, il est puissant pour tout faire. Ele é poderoso para fazer tudo. Et que lorsque c'est lui qui est devant, E quando Ele está na frente, pas nous en tant que missionnaires, não nós enquanto pas missionários, nous en tant que chrétiens, não é a gente que vai fazer enquanto cristão, que lui il soit devant. é Ele quem está na frente, é Deus quem está na frente. Il est le maître des temps et des circonstances. Ele é o mestre do tempo e das circunstâncias. On a prêché l'évangile là-bas. Pregamos o evangelho Il naquele y a des lugar. jeunes qui ont accepté le Seigneur. Jovens aceitaram o Senhor Jesus. Et après, j'ai dit, il faut approcher, il faut vous E approcher. naquele momento eu falava para eles, se aproximem, por favor, se Ils disent aproximem. qu'ils ne s'approchent pas. E eles falaram, não, eu não vou me aproximar. J'ai dit, ok, restez là-bas. Eu falei, tudo bem, fiquem aí, Nous allons prier pour vous. nós vamos orar por vocês. Et c'est bon. E tudo bem. Et on a prié. E nós oramos. Une semaine après, Uma semana nous depois, sommes retournés dans le... Je suis reparti pour commencer la cellule e eu voltei ali para fazer o trabalho de célula, avec les nouveaux convertis. reuniões com novos convertidos. Et quand je suis allé, j'ai vu beaucoup de gens dans le même lieu où on a fait la E eu vi projection. um movimento ali naquele mesmo lugar onde a gente tinha feito a projeção. Et quand j'ai voulu m'approcher, il y a des jeunes qui sont venus me voir et dit non, faut pas aller. Quando eu me aproximei, alguns jovens falaram para mim, não vá lá. J'ai dit ok, à quoi? Eu falei, o que está Ils disent que acontecendo? depuis le jour où vous avez fait nous avons fait l'évangélisation, E eles falaram para mim, desde o primeiro dia que vocês fizeram a evangelização ali, c'est comme si leurs fétiches sont morts. é como se o feitiço que eles fizeram morreu. É como se os espíritos que estavam ali movimentando morreram, eles não aparecem mais. Ils ne répondent plus. Eles não respondem mais. C'est pour ça qu'ils sont en train de voir une solution pour voir comment ils E vont eles faire. estão ali conversando para encontrar uma solução para saber o que fazer. Et ils ont été obligés de déplacer dans un autre lieu, Então eles foram para outro lugar, mais ça n'a pas marché. mas não funcionava mais Parce ali que naquele lorsque lugar. Jésus entre, Porque quando Jesus entra em um il lugar, met de l'ordre. ele coloca a ordem ali. Amen. Amém. Et pour ces jeunes qui ont accepté le Seigneur, E esses jovens que aceitaram o Senhor, et nous avons voulu faire, nous les avons préparés pour le baptême. preparamos eles para o batismo. Et le jour du baptême, on a fait une piscine. E no dia do batismo, ali próximo daquele lugar, fizemos um tanque batismal. Pour pouvoir les baptiser, on Para a mis de l'eau batizá-los, colocamos água. parce que c'était la saison sèche. Era um tempo de seco. Et il n'y avait pas suffisamment de pluie pour ça. Não era como um dia de chuva, não tinha Mais le jour muita du baptême, chuva. quand nous sommes arrivés pour commencer, Quando chegamos ali para o dia do batismo, ma belle-mère était là. a minha sogra que está aqui estava lá. La piscine a explosé. E houve um momento que aquela piscina explodiu. Et on a vu un responsable sortir en train de faire des danses de victoire. E nós vimos um responsável sair dali e ele começou a dançar na nossa frente como uma dança de vitória. C'est pour dire que vous avez échoué. Era como se ele quisesse dizendo que vocês fracassaram. Ce moment, je me suis arrêté. J'ai dit, Seigneur, Nesse momento eu parei e falei, Senhor, je suis humain. eu sou humano. Je commets des erreurs. Eu posso cometer erros. Je peux échouer. Eu posso fracassar. Je peux connaître la défaite. Eu posso conhecer o fracasso, Mais je ne veux pas quitter ici mas eu não posso sair daqui en pensant que tu as échoué. com o pensamento, com a ideia de que o Senhor fracassou. Je ne veux pas que les gens aient une idée de toi en tant que quelqu'un qui a échoué une bataille. Eu não gostaria de sair daqui com a ideia de que pessoas compreenderam que o Senhor fracassou, que o Senhor não ganhou uma batalha. Mais je suis ton enfant, Eu sou seu filho, je t'obéirai.
eu sempre vou te Si obedecer. tu veux qu'on aille, on ira. Se o Senhor quiser que eu parta, que eu vá embora, eu vou. En ce moment, peu de temps après, il a commencé à pleuvoir. Depois de pouco tempo, a chuva começou a cair naquele lugar. Et il y avait une petite rivière à côté. E tinha um lugar que parecia que quando tinha chuva, virava um rio ali próximo. Il a plu jusqu'à ça s'est rempli. E depois de um tempo daquela chuva caindo, aquele rio, aquele lugar se encheu como se fosse um rio. Et nous avons fait le E baptême. nós là-bas. fizemos o batismo ali naquele lugar. Para a Amen. glória de Deus. Alléluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Le Seigneur, il n'a pas besoin qu'on le défende. O Senhor não precisa que a gente defenda Il peut Ele. se défendre. Ele pode se defender. Mais face au danger, face aux difficultés, Mas no meio de dificuldade, no meio de perigo, nous avons besoin de croire il a l'autorité, nós precisamos il a la puissance crer que Ele tem autoridade, nós precisamos crer que Ele tem et poder que tout lui e appartient. que tudo pertence a Ele. Le film qui est passé ici, passé film- tout de suite, c'était un défi du Seigneur. Por exemplo, o filme que vocês viram passar no vídeo foi um desafio do Senhor. Le Seigneur a dit de faire un film, on était vraiment choqués. O Senhor colocou no meu coração de fazer um filme e a gente estava muito impressionado com aquilo. C'est le premier film chrétien du pays. Esse filme foi o primeiro filme cristão que foi feito ali no Parce que país. tous les films qu'on avait, c'était des films où les gens sont blancs et autres. Todos os filmes que a gente tinha para poder projetar eram filmes onde as pessoas eram mais brancas, estavam num contexto Le diferente. Seigneur nous a mis à cœur de faire un film africain, chrétien, dans un contexte africain. O Senhor colocou no nosso coração o desejo de produzir um filme com africanos, com atores africanos, no contexto africano, para falar do Evangelho. Et nous avons réuni 80 jeunes de la E ville. reunimos 80 jovens da cidade. Parce que j'étais footballeur Eu já fui jogador de futebol. et les gens me connaissent As beaucoup. pessoas me conhecem muito ali. Donc on a voulu faire, on avait une seule caméra, Tínhamos só uma on a câmera, prêté une deuxième. pegamos emprestado outra Et le Seigneur a câmera. dit de faire un film sur la croix. E o Senhor Le me thème falou. du film, c'est la croix. O título do filme vai se chamar A Cruz. Et quand on a voulu commencer, le premier défi était là. Quando a gente começou, o primeiro desafio estava lá. Et le maire de la ville, la mairie de la ville a refusé de nous donner l'autorisation. A prefeitura não estava nos dando autorização para fazer o filme, Parce que le maire, il était musulman. porque o prefeito era muçulmano. Et on a prié. Nós oramos Et le Seigneur, il est puissant. e o Senhor, de uma maneira poderosa. À un moment, quand je suis venu ici, je suis reparti. Eu estive no Brasil, depois eu voltei Et le Seigneur a commencé un mouvement dans le e o pays. Senhor começou a fazer um movimento ali no país. Et le maire, il a été remplacé. Il a été sorti de son poste. E aquele prefeito, ele foi exonerado do seu posto. Et par la grâce de Dieu, c'est un de nos acteurs qui le Seigneur a mis à la place. E pela graça de Deus, foi um dos nossos atores que Deus colocou no lugar daquele prefeito. Para a Alléluia. graça de Deus, para a glória de Deus. Et ça a Amém. ouvert le chemin. E isso abriu os caminhos para fazer Et o le filme. film, à la sortie, il y a eu 1200 personnes E na estreia daquele filme, 1.200 pessoas qui estavam sont ali naquela venues voir le sala message. e vieram escutar aquela mensagem. Et d'ici peu de temps, on est en train de faire une légende. E a gente está trabalhando numa legenda. On va laisser avec le pasteur après Vamos deixar com o pastor depois, pour que le peuple de Dieu puisse para voir. que o povo de Deus possa ver. Amen. Amém. Nous ne sommes pas seuls. Nós não estamos Le sós. Seigneur est avec nous. O Senhor está conosco. Les temps sont difficiles, Os tempos estão difíceis, mais c'est pour ces moments-là que le Seigneur nous a mas choisis. é para esse tempo que o Senhor nos escolheu. Nous avons besoin de croire qu'il est Dieu. Nós precisamos crer que Ele é Deus, La mission est pour lui que a missão pertence a Ele et qu'il nous fait confiance pour ces moments. e que Ele confia em nós por esse momento. Amen. Amém? Et quand nous préparons notre voyage pour le Brésil ici, Quando eu preparava a minha viagem aqui para o Brasil, et j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je donne comme message au peuple du Brésil? eu falava para o Senhor, qual mensagem específica o Senhor tem para o povo brasileiro? Et le Seigneur me dit, O Senhor falou assim para mim: je vais guérir mon peuple. eu tenho o desejo de curar o meu povo. Psaume 147, No Salmo 147, il dit, ele il diz: guérit ceux qui ont le cœur brisé
ele cura Blessé. o que tem os coração quebrantado. Et il pense leurs E blessures. ele ata as suas feridas. Et partout où nous allons, le Em Seigneur todos nous os donne lugares ce que eu tenho message ido, pour le peuple o de Senhor Dieu. tem colocado no meu coração de compartilhar isso com a igreja brasileira. Amen. Amém? Dans Luc, Em Lucas, nous voyons Jean 21, Jean chapitre 21, em l'évangile João, de Jean. desculpa, João no capítulo 21. Nous voyons Jésus qui, après la résurrection, 21. oui, 21, 21. A gente vai ver Jesus que à depois 17, da sua ressurreição, il va vers les disciples ele vai conversar com seus discípulos. et il trouve Pierre et les autres en train de prêcher, qui ont commencé à pécher de nouveau. E ele encontra Pedro e os outros discípulos que começam a pescar de novo. Et il leur demande, vous n'avez rien à manger? E ele pergunta para os seus discípulos: vocês não têm algo para comer? Imaginez l'atmosphère dans ces moments. Imagine você a atmosfera desse momento. Les disciples l'avaient abandonné Os discípulos tinham abandonado Jesus. et il était seul. E ele estava lá só. Il est mort, il est Ele tinha ressuscité. morrido, já tinha ressuscitado. Il revient vers eux. Ele vem no meio dos seus discípulos de novo. Ça, c'est le cœur du Père. Esse é um coração de pai. Et il leur demande, vous n'avez rien à E manger? pergunta para eles: vocês têm algo para comer? En se souciant d'eux. Se preocupando com eles. Et après, il dit de prendre de jeter le poisson, le filet encore. Ils ont eu des poissons. Aí, naquele momento, ele diz de jogar a rede de novo. E eles pegam mais peixes naquele momento. Après, le Seigneur, il y avait du feu. Le Seigneur les a donné le pain et du poisson. E a história continua. Tem uma brasa, eles colocam ali o peixe. E o Senhor Jesus está ali com eles. Et ils étaient assis E eles devant estavam le feu sentados ali. dans une atmosphère spéciale Num momento especial, de uma atmosfera especial. où les disciples n'avaient plus, ils ne pouvaient pas se défendre de quelque chose. Onde os discípulos estavam ali sem poder se defender do que eles tinham feito. Pierre qui avait de l'orgueil, Pedro, que era um homem orgulhoso, dans ces moments, il n'y avait pas d'orgueil. nesse momento já não tinha mais aquele Il ne orgulho. pouvait plus parler. Ele não podia falar. Et le Seigneur qui demande maintenant, E o Senhor fala agora com Pedro: Pierre, est-ce que tu m'aimes? você me ama? Et quand il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? E quando Jesus fala: Pedro, você me ama? Le mot amour, il utilise le mot agapé. A palavra original no amor era uma palavra que se referia ao amor ágape. Et est-ce que tu m'aimes d'une manière inconditionnelle et profonde? Então Jesus perguntava: Pedro, você me ama de uma maneira incondicional e profunda? Et Pierre dit, tu sais que je t'aime. E Pedro responde para ele: tu sabe que eu te amo. Pierre utilise un amour philos. Mas Pedro utiliza a palavra no original philos para amor. Pierre qui dit, Seigneur, tu sais que je t'aime d'une manière limitée. Então é como se Pedro disse para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas de uma maneira limitada. Je suis humain. Eu sou humano. Je commets des Eu erreurs. cometo erros. Et dans cette E é atmosphère-là, nessa atmosfera le Seigneur a guéri les frustrations de Pierre. que Jesus foi curando as frustrações de Pedro. Il sait que nous sommes limités. Ele conhece as nossas Il limitações. sait que nous avons des Ele frustrations. sabe que nós temos Il frustrações. sait que nous vivons des moments Ele difficiles. sabe que vivemos momentos Mais le difíceis. Seigneur veut guérir son peuple. Mas o Senhor continua querendo curar o seu povo. Les moments sont difficiles. Os momentos são difíceis, sim. Et un peuple guéri Mas um povo curado pourra mieux faire l'œuvre. pode fazer melhor a obra de Deus. Amém. Que nous nous invitions autour de cette table-là, Que a gente possa aceitar o convite de estar em volta dessa mesa, où nous ne pouvons pas nous défendre. onde a gente não precisa se defender, On reconnaît nos faiblesses devant le Seigneur. onde a gente reconheça as nossas fraquezas diante do Senhor. Nous l'aimons d'un amour philos. Nós amamos o Senhor através de um amor filos. Nous sommes humains, c'est limité. Nós somos humanos, é limitado isso. C'est lui qui peut nous donner un amour agapé. Só Ele pode nos dar um amor ágape. Et avant cela, il va nous guérir. E Ele quer nos curar. Antes disso, Ele quer nos curar. Il veut guérir nos cœurs. Ele quer curar o nosso coração.
Il veut nous guérir de nos frustrations Ele quer nos curar das nossas frustrações, pour que nous soyons plus efficaces para que a gente possa ser mais eficaz en tant qu'Église, enquanto igreja, que nous soyons unis, que sejamos mais unidos, que nous soyons ensemble, que estejamos sempre juntos, réconciliés que sejamos reconciliados et ensemble avec lui, e que juntos com Ele nous allons apporter des réponses aux défis du monde. possamos dar a resposta para esses desafios do mundo. Que le Seigneur guérisse les cœurs de son peuple, Que o Senhor possa curar o coração do seu povo. qu'il renouvelle nos cœurs. Que Ele possa renovar os nossos corações. Amen. Amém? Qu'il nous donne cet amour agapé qui est avec lui. Que Ele possa nos dar esse amor ágape que vem dEle. Parce que si nous faisons l'œuvre du Seigneur, Porque se a gente faz a obra do Senhor, parce que quelqu'un nous a dit de le faire, porque alguém só pediu a gente para fazer, parce qu'on nous a mis dans un poste de responsabilité ou pour porque le nos faire, deram um posto de responsabilidade para fazer, nous allons être limités. a gente vai ser limitado. Mais si nous faisons parce que nous l'aimons, Mas se a gente faz porque a gente ama Ele, pas parce que ce qu'il nous donne, não porque Ele tem algo para dar para gente, não, parce que nous l'aimons, mas porque nós o amamos. parce qu'il nous a d'abord aimés. Porque Ele primeiro nos amou. Et quand nous l'aimons, E quando nós amamos Ele, nous allons faire son œuvre. nós fazemos a sua obra. Et cet amour agapé, Esse amor ágape, nous ne pouvons pas le manifester si on a toujours des blessures. não podemos manifestá-lo se existe alguma ferida no nosso coração. Il y a d'autres qui ont été abusés. Existem pessoas que foram abusadas, Ils n'ont pas pu se défendre. não puderam se defender. Il y a d'autres qui ont prié pour leurs parents. Outros tiveram a experiência de oração Le por Seigneur seus ne les a pas pais guéris. e Deus não curou eles. Ça crée des frustrations. Isso cria frustrações. Laissez le Seigneur vous guérir. Deixe o Senhor curar Et le vocês. pas vers la guérison, E o primeiro passo para a cura c'est de pardonner. é perdoar. Qu'on se pardonne entre nous. Que a gente possa se perdoar entre nós. Qu'on libère le pardon. Que a gente possa liberar o perdão. Peu importe la profondeur. Não importa a profundidade, Qu'on libère le a pardon. profundidade da dor, que a gente possa aprender a perdoar. Et on laisse le Seigneur nous guérir. E que a gente possa deixar o Senhor nos curar. Et ensemble, E juntos, peu importe les difficultés du monde, não importa a dificuldade do mundo, il a tout pouvoir, il a toute autorité. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a Et autoridade. il est avec nous. E Ele está conosco, Et avec un cœur guéri, com esse coração curado un amour profond pour lui, e com esse amor profundo por Ele. nous allons faire son œuvre à lui. Nós vamos fazer a obra dele, para Ele. Des âmes seront sauvées. Pessoas serão salvas. Et nous allons nous retrouver au ciel E nós vamos encontrar no céu um dia avec tous les autres, toutes les tribus, com todas as tribos, avec toutes les nations, todas as nações, toutes les races, todas as toutes raças, les couleurs, todas as cores, autour du Maître ao redor do Senhor, pour une grande fête. para uma grande festa. Que le Seigneur bénisse Que chacun. Deus abençoe cada um de vocês. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Sei que vocês não são curiosos, mas eu vou mostrar o meu presente. Vocês nem queriam saber o que era, mas eu vou. A gente precisa abrir o presente quando recebe, né? Então, uma gravata. Eu vou guardar com muito carinho e vou usar, tá bom? Nós não usamos gravatas aqui, a gente usa colarinho, mas eventualmente, numa ocasião especial, eu vou usá-la. Obrigado. E espero um dia, eu falei para eles, quando fomos comer um pedacinho de bolo com a Letícia, domingo passado, eu espero poder visitá-los lá em Burkina Faso um dia, se Deus permitir. Amém? Obrigado. Deus continue guardando vocês, continue usando-os para a sua glória. Aquele que disse,
prometendo para os seus discípulos: eu estarei com vocês todos os dias. É aquele que tem todo o poder, toda a autoridade. Mateus 28. Toda a autoridade o Pai me deu, no céu e na terra. Vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês, aonde quer que a gente vá. Seja quando for, onde for. Nós não estamos sós. Ele está conosco. O Senhor do Universo, o Rei das Nações, está com a gente. Nunca estamos sozinhos. Não duvide disso. Nunca estamos sozinhos. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra proclamada, pelos testemunhos, ó Deus, de poder, da manifestação sobrenatural do Teu poder, cumprindo a palavra, pois para isso se manifestou o Filho de Deus, destruir as obras de Satanás. Na cruz Ele expôs os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Ele os venceu na cruz. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Deus lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos que edificam a nossa vida e testificam o Seu poder e a Sua glória, a Tua soberania. Obrigado, Senhor. Continue usando os Teus servos, revestindo-os, capacitando-os, em o nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Pai, onde quer que eles forem, que o inimigo recue, que o inimigo bata em retirada, que o inimigo saia de cena, em nome de Jesus. Glorifica-te, Senhor, no ministério dos Teus servos, e ordena ao sul que solte, ao norte não retenha, e que almas se rendam a Cristo, e que o Evangelho possa, Senhor, ser proclamado e pregado na autoridade e no poder do nome de Jesus. Obrigado por esta noite, obrigado pelos irmãos, pela paciência, por esperarem, ó Deus, até o final da palavra. A Tua bênção seja sobre a igreja. Abençoe a nossa comunhão, Senhor, na cantina agora, enquanto estivermos ali compartilhando um lanche. Abençoe quando voltarmos para casa, Senhor. Guarda-nos, leva-nos em segurança, debaixo da Tua bênção, e que o Teu poder se manifeste, ó Deus, em nós, não apenas esta noite, mas ao longo de toda esta semana. Que o Senhor seja glorificado e exaltado. Em Cristo nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe.